Hoje nós gostaríamos de falar com você sobre o tema central da Bíblia. Qual é o assunto, qual é o tema que nós podemos encontrar ao longo da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Um tema que promova a unidade de toda a palavra de Deus. Há várias propostas interessantes. Uma delas é o tema da promessa. O tema da promessa, sem dúvida, é um tema relevante, importante e encontra-se presente ao longo da Bíblia. O Senhor, nosso Deus, fez inúmeras promessas ao longo das Escrituras e as cumpriu para com o seu povo, para com seus servos, tanto individualmente como em termos coletivos. E nós encontramos então as promessas de Deus no Antigo Testamento e nós encontramos as promessas de Deus no Novo Testamento. Encontramos Deus fazendo promessas para os seus servos individualmente, para Noé, para Abraão, para Isaac, Jacó, para Moisés, mas para o povo dele também, para Davi e para pessoas individualmente como Ana. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus fazendo promessas para a sua igreja, para as pessoas individualmente. E então as promessas de Deus são um tema relevante e importante ao longo da Bíblia. Um outro tema que promove a unidade, que é importante, que se encontra presente ao longo das Escrituras, é o tema da aliança. O nosso Deus é o Deus da promessa, mas o nosso Deus também é o Deus das alianças. Então ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, ele fez a aliança com Israel, ele fez aliança com Davi. E no Novo Testamento nós temos o Deus revelado em Cristo Jesus. Então, através de Jesus, o Filho de Deus, nós temos aliança, nova aliança. Jesus fazendo aliança com a sua igreja, com o seu povo, no seu sangue. Então, o tema da aliança é um outro tema importante, relevante, presente ao longo de toda a Bíblia. Você pode ler a Bíblia e tendo como base o tema da promessa. Você pode ler a Bíblia tendo como base o tema da aliança. Um outro tema que nós encontramos também, que promove a unidade, que nos ajuda a compreender toda a Escritura, toda a palavra de Deus, é o tema do reino de Deus. O reino de Deus. O Senhor é rei. Ele reina sobre todos os povos, sobre toda a terra, não apenas sobre Israel. E ele quer que Israel seja um reino sacerdotal que o sirva. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus anunciando: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. E nós encontramos Paulo falando que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então nós encontramos esse tema do reino de Deus presente ao longo da Bíblia. E esse é um tema relevante, muito importante também. Podemos e devemos ler a Bíblia também dentro dessa perspectiva, debaixo da luz desse tema, o reino de Deus. Há outros temas, como o tema da história da salvação. A ideia de que Deus está escrevendo a sua história da salvação. Ele está agindo de maneira redentora ao longo das páginas da Bíblia. Nós encontramos esta história sendo escrita. Ele é o autor dessa história. Então esse é um outro tema relevante, importante, que nós não podemos olvidar, não podemos esquecer. Temos também o tema da fé. A fé como um tema central de toda a Bíblia, que está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Noé foi salvo pela fé. A Escritura aos Hebreus diz que Noé creu. Ele está entre os heróis da fé, ali em Hebreus capítulo 11.
Nós encontramos Abraão que creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então nós encontramos todo este ensino da fé, da importância da fé ao longo das páginas da palavra de Deus. Então nós temos também o tema da justiça, nós temos o tema da paz e outros mais. Todos esses temas são temas relevantes, importantes, como temas centrais da palavra de Deus. E você pode também ter o seu tema, propor um tema central que possa promover a unidade, que se encontre presente ao longo das páginas da Bíblia. Hoje eu gostaria de, depois de falar sobre todos esses temas, dizer que um tema importante que nós encontramos em toda a Bíblia é o tema do amor de Deus. Deus nos ama. E este é um tema que nós não podemos negligenciar. Quando nós abrimos as páginas do Antigo Testamento, nós aprendemos que o Deus que está ali revelado é um Deus de amor. E nós não podemos esquecer que esta é a grande mensagem de toda a Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando nós abrimos a palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, Deus diz para o seu povo que o povo dele não foi escolhido por Deus, Deus não amou o povo, porque esse povo era numeroso, mais do que os outros povos, não por causa das virtudes do povo de Israel. Deus diz, eu amei vocês, vocês eram em número menor que os outros povos. Então, nós encontramos este amor revelado, esse amor de Deus pelo seu povo. E nós encontramos Deus falando isso, por exemplo, em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Deus diz, quando Israel era menino, era uma criança, eu amei. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 15, Deus diz para o seu povo, será que uma mãe que está amamentando o seu bebê pode se esquecer dele, do filho, do seu ventre? Então Deus diz, ainda que ela se esqueça, eu não esquecerei de você. Ah, meu querido amigo, este é o tema central da palavra de Deus, o amor de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou você, amou a mim. Deus ama você e ama a mim, mas de tal maneira que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós não podemos de maneira alguma esquecer a mensagem mais importante da Bíblia. E a mensagem mais importante é esta, Deus ama você. E Deus ama de uma maneira que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão. É isso que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios. O amor de Deus excede o nosso entendimento. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Deus não apenas tem amor. Deus não apenas mostra amor. Deus é amor.
E como seria bom se você conhecesse esse amor, se você recebesse esse amor. O amor de Deus é mais do que um sentimento. O amor de Deus é um valor, é um bem precioso. Tem a ver com o próprio Deus. Você precisa ter este valor. Deus, o amor dele, na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu lar. Ah, meu amigo, o amor de Deus vale mais do que dinheiro. Dinheiro tem o seu valor, mas o amor de Deus é mais precioso. É mais precioso que o ouro e que a prata. Abra o seu coração para receber o amor de Deus. Porque quando você recebe o amor de Deus, você recebe o perdão de Deus. Você recebe a coisa mais importante na sua vida. Você vai se sentir amado por Deus como você é. Apesar dos seus erros e das suas falhas, Deus ama você. Paulo disse, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor de Deus é que nos dá força para mudarmos de vida e para amarmos também as pessoas. Faça isso. Abra o seu coração e receba o amor de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque assim você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.